Boa noite, irmãos. Em função do novo decreto, que antecipou o toque de recolher para as 18 horas, não foi possível nos reunirmos presencialmente aqui no templo. Mas, apesar de todas as circunstâncias, desses dias difíceis que nós temos vivido, nós precisamos ser gratos a Deus pelas ferramentas e pelos recursos que Ele tem nos proporcionado. E que através desses recursos, através dessas ferramentas, nós temos o privilégio de nos reunir mesmo que fisicamente distantes para adorar e para louvar o nome do nosso Deus. Então, o nosso pedido, o nosso convite para você essa noite é que você se desapegue de tudo lá fora, que você se concentre realmente. A gente sabe que é difícil, não é a melhor forma. Nós gostaríamos de estar pertinho aqui um do outro, assim como vocês. Acredito que todos têm esse desejo de estar fisicamente perto uns dos outros. Mas vamos fazer o possível para que nada venha impedir o nosso louvor, a nossa adoração ao nosso Deus, porque Ele merece o nosso melhor. E nós temos com certeza muitos motivos para louvar e para engrandecer o nome do nosso Deus. Ele continua sendo bom, Ele tem nos sustentado até aqui, e nós vamos nessa noite oferecer o nosso melhor ao nosso Deus, porque Ele merece. Amém? Vamos cantar louvores ao Senhor.
joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Toda língua confessará o Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher o tesouro maior terá. Vem, esta é a hora da adoração. Vem dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem, assim como estás. Vem para adorar. Vem, assim como estás. Vem. Amém. Assim como diz a letra dessa canção que acabamos de cantar, Deus não está interessado no que você tem. Deus está interessado na sua vida. Ele está interessado no seu coração. Talvez você já saiba de todas essas verdades, né? E esses cânticos só confirmam aquilo que você já crê. Mas existem muitas pessoas que ainda necessitam ouvir desse amor de Deus, que ainda necessitam sentir essa paz verdadeira. Então, aproveite essa oportunidade e compartilhe esse link com aquelas pessoas que necessitam ouvir mais de Deus. Aquele seu amigo, seu colega de trabalho, seu vizinho, que ainda não conhece todas essas verdades e precisa conhecer o Evangelho verdadeiro, genuíno do nosso Senhor. Não perca essa oportunidade. Nós não podemos nos reunir aqui presencialmente, mas nós podemos propagar, dissipar o Evangelho, compartilhando esse link com outras pessoas que necessitam disso também. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Estamos aqui, mesmo que distantes fisicamente, mas estamos aqui para adorar o nome do nosso Senhor. E mais uma vez nós vamos render glórias, vamos render graças a Ele por tudo que Ele tem feito, mas principalmente por quem Ele é em nossas vidas. Amém? Vim para adorar-te. Essa é a letra dessa canção. Então se concentre, eleve seus pensamentos ao Senhor. Glorifique ao Senhor nessa noite, aí da sua casa, onde você estiver, com sua família. Erga o melhor louvor ao nosso Deus. Luz das nações que dissipa as trevas, abre os meus olhos para só quero adorar-te, dar os meus dias pra ti. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. E sobre todos tu és exaltado, entronizado nos céus. Humildemente viestes à terra, se entregou por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável,
não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Não saberei quanto custou ver meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Amém. Nós vamos falar com Deus neste momento. Eu peço para que você feche os seus olhos, para que você realmente se concentre no Senhor nesse instante. E nós vamos falar com Ele. Deus, graças te damos, Jesus, por mais desta oportunidade, Senhor, de estar aqui na Tua casa, Senhor. Mesmo não podendo nos reunir, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pelo Teu cuidado, pelas Tuas misericórdias, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui, Jesus. Te agradecemos, Pai, pela vida de cada um aqui desta igreja, Senhor. Te pedimos pela vida do nosso pastor, dos líderes da nossa igreja, Jesus. Dá discernimento, Senhor. Faça o Teu querer em nossas vidas, Pai. Obrigado pelo Teu cuidado conosco, Senhor. Obrigado pelo Teu sustento, Jesus, neste momento tão difícil, Senhor. Te peço, continue conosco, faça o Teu querer em nossas vidas e através de nós. Obrigado por tudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Tu és tudo que eu mais quero. O meu fôlego tu és. Em teus braços é o meu lugar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo sua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti.
teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Você já parou pra pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Nas contas que você vai ter que ajustar do teu viver, do teu pensar, do teu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu pra você viver. Ele quer apenas te salvar.
Você já parou pra pensar no que vai fazer quando Deus te chamar? Nas contas que você vai ter que ajustar do teu viver, do teu pensar, do teu falar. É bom pensar, amigo, na dor e no perigo, pois não vale a pena se perder. Cristo morreu pra você viver. Ele quer apenas te salvar, te ajudar, te salvar. Amém. Boa noite, queridos. Como os irmãos podem observar, não é o pastor Elífio que está aqui à frente. O pastor Elífio, ele essa semana se submeteu a uma cirurgia, uma pequena cirurgia na boca, e ficou impossibilitado de falar por alguns dias. E como soldado no quartel quer ser revisto, então aprove a Deus, né, primeiramente, estar aqui falando hoje com os irmãos. Por isso, eu peço, primeiramente, que os irmãos fiquem em oração por minha vida, porque eu estou descobrindo agora que eu fico nervoso quando a igreja está cheia também. Para falar com a igreja cheia, eu fico nervoso. E eu descobri agora que com a igreja vazia, e sabendo que os irmãos estão aí do outro lado da tela, eu também fico nervoso da mesma forma, porque a responsabilidade é muito grande, irmãos, estar aqui à frente e poder levar a palavra do Senhor, poder levar ao seu coração, porque eu já falou ao meu coração, das palavras, dos pensamentos e dos princípios da palavra de Deus e o que Deus tem colocado em nossos corações. Amém? Nós vamos orar antes de iniciar. Senhor Deus, nós graças te damos mais uma vez, porque estamos aqui para te servir, para te honrar, para te engrandecer, porque nós reconhecemos a tua soberania. Reconhecemos que no momento que estamos passando mundialmente, tu tens tido e sempre tens o controle de tudo, nas nossas vidas individualmente e na vida de todo o universo. Por isso, ajuda-nos, Senhor Deus, através do teu Santo Espírito, a confiar cada vez mais no teu poder e na tua presença, e que ela nos faça descansar em meio a tantas tribulações que nos afligem e chegam tão perto da gente, e nós não temos com quem contar, a não ser com o teu amor, a tua misericórdia, a tua compaixão. E nós continuamos a te pedir isso, o teu amor, a tua misericórdia e a tua compaixão sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Eu já estou perto de completar meio século, quem diria, meio século. Então já posso, assim, ter algumas ideias de quem eu sou. Eu notei, alguns anos atrás, que eu sou um observador da vida. Não um observador da vida alheia, mas um observador da vida, do que a vida pode nos trazer de lição, né? Isso tanto na natureza, nos animais, quanto nas pessoas. Prestar atenção quanto a gente pode aprender com os nossos irmãos, principalmente aqueles que têm sido usados por Deus. De vez em quando eu escrevo algumas cartas para alguns irmãos e sempre está presente
essa palavra, esta frase, que eu tenho aprendido com cada irmão. É verdade, eu procuro olhar para o irmão e acredito que todos nós temos alguma coisa para ensinar para os outros. Paulo chama a atenção para nós considerarmos os outros superiores a nós mesmos. Então, quando a gente se coloca assim, a gente é capaz de absorver muita coisa que os nossos irmãos em Cristo têm a nos ensinar, não é? E observando, com base na observação que aconteceu comigo, é que consegui desenvolver alguma coisa para que nós conversássemos hoje à noite. Para quem conhece a Governador Valadares, essa estrada que nós pegamos aqui, não é a BR-116, conhecida como a Rio Bahia, e a gente vem por Teófilo Otoni e pega Poço da Mata e vem para cá. Então, quem conhece essa estrada, sabe que daqui para Itabatã até Teófilo Otoni, a estrada é muito sinuosa. Tem algumas curvas, eu gosto muito daquela paisagem que é cheio de montes, e um desses montes, pelo menos na época que eu ia lá, tinha uma abertura numa das rochas que parecia uma boca. E se a gente ficasse olhando muito para aquela boca, a gente podia perder o ponto de uma curva que tinha, uma curva muito perigosa. Mais uma vez, eu precisava chegar em Teixeira cedo, então eu saí à noite de Governador Valadares, e antes de chegar em Teófilo Otoni, apareceu uma neblina muito forte. E eu me desesperei na hora, eu estava sozinho no carro, eu me desesperei na hora, porque coincidiu que, quando a neblina caiu, foi num trecho da pista que tinha sido recapeado recentemente. E não tinha marcação nem no meio da pista, nem no acostamento. Então eu fiquei meio que desorientado. A primeira coisa que eu fiz foi reduzir a velocidade. O Código Nacional de Trânsito pede que nós abaixemos o farol, né, se estivermos com o farol alto. Então eu baixei o farol. E naquela hora eu procurei de alguma forma reduzir a velocidade até que consegui enxergar aquela metade do asfalto, sabe, do piche que fica ali já na marca para a máquina vir e dividir a pista no meio. Os que dirigem aí podem já sabe muito bem o que eu estou falando, né? Aquela parte da pista que realmente dá para marcar o meio. Ao invés de ir para o acostamento, eu fui devagar no meio ali, procurando seguir aquela linha, já que o acostamento era o mesmo nível da pista. Então, para mim foi difícil, e eu me preocupei, porque se eu estava ali, o que iria acontecer mais à frente, depois que eu passasse de Teófilo Otoni? Porque, mais uma vez, quem conhece a estrada sabe que ali é cheio de rios, né, de riachos, cheio de ponte, e cada ponte que se aproxima, a neblina vem forte, e a estrada seria perigosa. Mas eu consegui, realmente a neblina passou, assim como a Bíblia fala da nossa vida, que é como uma neblina que está ali, logo passa. Mas qual foi a lição que eu trouxe daquele acontecimento depois? É que mesmo nossa vida sendo como uma neblina que logo passa, a gente tem tempo de reduzir a velocidade e focar naquilo que é importante, que é essencial para as nossas vidas. Eu vou tentar se a memória não falar, eu vou tentar recitar um texto que os irmãos encontram na internet facilmente, é sobre o tempo. É interessante que diz assim, preste atenção. O tempo perguntou ao tempo, quanto tempo o tempo tem? O tempo respondeu para o tempo que não tinha tempo de dizer ao tempo que
que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tinha. Depois os irmãos podem até voltar aí na gravação, no YouTube, no Facebook, ou então mesmo acessar, né, a internet e verificar esse texto, que dali dá para a gente absorver algumas lições. Uma delas é que o tempo do tempo é o tempo que o tempo tem. Então, tem tempo. Agora, como nós vamos usar ou passar por este tempo? É isso que eu queria comentar e compartilhar com os irmãos. Eu sei que nós estamos vivendo um momento terrível mundialmente. E aqui no Brasil, especificamente, ontem nós tivemos 3.000 mortes em 24 horas. Eu tinha postado semana passada que não imaginava quando chegou a 2.000. 3.000, então, assim, inconcebível na minha mente. 3.000 pessoas morrerem por um só motivo. A gente sabe que tem outras mortes, mas por um só motivo, 3.000 pessoas morreram. E dessas pessoas, muitos não tiveram tempo, rapidinho, muitos não tiveram tempo de até mesmo de serem hospitalizados. Outros não tiveram tempo de velar os corpos dos seus entes queridos, dos seus amigos, dos seus irmãos. Então, é uma fase na vida que nós precisamos passar e a gente pede misericórdia do Senhor, que esteja suprindo essa parte, que nós precisamos passar por essa parte do luto também. E a gente pede a misericórdia do Senhor para que Ele conforte os nossos corações e os corações daqueles que têm passado por essa situação, porque antes era só estatística. Hoje começa a ter nome, começa a chegar perto da gente, começa a ser conosco, né? E a gente só tem uma coisa a pedir: misericórdia, Senhor, misericórdia. Eu gostaria de citar, porque a gente está falando em relação ao tempo, eu gostaria de citar algumas situações que a Bíblia fala em relação ao tempo. Queria compartilhar com os irmãos nessa reflexão a respeito do tempo. A primeira é que ele muda, que ele é inconstante. Lá no livro de Jó 8, 9, diz assim: Bildade, um dos amigos de Jó, né? Os 3 amigos que foram confortá-lo no momento que ele estava bastante carente, assim, eu acho que com as melhores das intenções, né? Querendo confortar o seu amigo Jó, muitas vezes acabou atrapalhando. Mas o Bildade, ele faz uma afirmação lá em Jó, capítulo 8, número 9, ele diz assim: porque nós somos de ontem, e nada sabemos, porquanto nossos dias sobre a terra são como a sombra. Hoje para mim está muito fácil, praticamente, agora não que eu me machuquei, mas eu tenho andado lá na vila, corrido bastante, e eu, como sou um observador, até a sombra eu observo. E a sombra às vezes está atrás de mim de uma forma, depois está à minha frente de outra forma, de outro tamanho, depois está do meu lado, dependendo da iluminação do poste, ou dependendo da iluminação da posição do sol. Ela é inconstante e muda. E nós precisamos estar atentos a isso. O tempo é inconstante e ele muda. O segundo ponto é que ele nos leva a lugares inimagináveis. O salmista lá no Salmo de número 103, verso 15 e 16, diz assim: quanto ao homem, os seus dias são como a erva,
como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Quer sejam lugares físicos ou no mais profundo do seu íntimo, o tempo nos leva a lugares inimagináveis. A respeito do espaço físico, eu nunca imaginaria estar aqui, desde quando eu estudei no seminário, eu nunca imaginaria, eu já passei por Teixeira de Freitas, já morei em Governador Valadares, morei em Teixeira de Freitas novamente, depois fui para Ipiaú, e hoje estou aqui. Mas em nenhuma dessas cidades por onde eu passei, eu imaginei estar. O tempo, né, com o controle de Deus, me levou a esses lugares. Então, os irmãos, acredito que muitos têm histórias para contar que não imaginaria estar num lugar, às vezes no lugar dos sonhos, não imaginaria e de repente aconteceu. E também intimamente. Às vezes vem a nós algumas situações que nos colocam em uma posição que nós nunca imaginaríamos. Então o tempo, ele faz isso também com a gente. Ele nos leva a lugares inimagináveis. O interessante desse texto também é que, como o vento, o tempo, como o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Aqui está comigo minha esposa, ela é formada em biologia, é pólen que tem na planta. Então, o vento vem e leva o pólen, o vento bate e leva aquilo para lugares inimagináveis. De repente, no seu quintal, aparece uma planta, ou nasce uma árvore que você nem imaginaria que poderia estar ali. No entanto, sobre o domínio de Deus, que Ele não deixa que nenhuma folha caia sem a sua permissão, de repente aparece, né? Então, realmente, Ele nos leva a lugares inimagináveis. O tempo como o vento. O terceiro ponto é que nos torna impotentes e limitados. Tiago 4, o livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14, diz assim: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Aí notem bem, porque o que é a nossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. É possível que conheçamos alguém que já tenha dito, sou dono do meu próprio nariz, vivendo na pobre ilusão que tem o controle de tudo na sua vida. A respeito destes, até o pastor Elifio já citou aqui, que a gente não toma conta do nosso intestino, aí como diz no interior, né? Avalie do nosso destino. E eu pensando com meus botões, no nosso corpo existe dois movimentos, os movimentos voluntários e os movimentos não voluntários dos nossos órgãos, dos nossos músculos. Existem os movimentos voluntários e os não voluntários. Se eu levanto minha mão aqui, eu levanto porque eu quero. Se eu paro minha mão, eu paro porque eu quero. Mas é interessante nós notarmos que todos os órgãos que nos mantêm minimamente vivos não dependem da nossa vontade. Os irmãos já pensaram nisso? Os órgãos que nos mantêm minimamente vivos, eles não dependem da nossa vontade. Então, nós não temos direito de sermos orgulhosos e dizer que nós temos controle de tudo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. O tempo nos torna limitado ao dia de hoje. O amanhã já passou. Ele nos torna limitados ao tempo de hoje. Limitados, consequentemente, nós somos impotentes. Uma vez um preletor, num encontro de casais, ele citou
como é que eu posso dizer? Agora fugiu a palavra. Uma imagem. Imagine aí o irmão, o seu coração, né? Como eu vou fazer, eu já disse que vou completar meio século. Meu coração faz meio século que faz tum-tá, 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 tum-tá. No dia que ele fizer tum e não fizer o tá, acabou. E esse movimento é involuntário. Só depende da graça de Cristo. Só depende da vontade dele. E nós não somos donos dos nossos narizes. E a quarta questão que eu queria colocar a respeito do tempo, absorvendo passagens da Bíblia, ele precisa ser organizado nas nossas vidas, porque ele é como neblina. Eu já vi neblina durar 5 minutos. Eu já acordei 8 horas da manhã e ainda tinha neblina. Ela não ficava até só de madrugada. Então, a neblina ela é inconstante até na sua duração. Aí, como eu vou agora organizar as coisas num tempo que eu não tenho um controle? Não é verdade? Nós acabamos de dizer isso. Nós não temos controle no tempo. Se nós tivéssemos controle do tempo, seria mais fácil nós organizarmos alguma coisa nesse tempo, para dar tempo de tudo. Ele precisa ser organizado, mas num certo prisma que eu gostaria de contar com a participação dos irmãos aí onde estão. Se vocês quiserem acessar o celular ou estiver com a Bíblia, de posse da Bíblia, pode abrir a sua Bíblia no livro, na carta aos Efésios, a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 15 e 16. Efésios, vou dar um tempinho para os irmãos acharem. Efésios 5, versículos 15 e 16. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, não como loucos, mas como sábios. E a parte que nós conhecemos, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Esse remir o tempo, eu fui pesquisar o que é que significa essa expressão remir, que a gente já conhece biblicamente, que o Senhor nos remiu, quer dizer, nos resgatou, nos libertou. Aí aqui a Bíblia fala que nós devemos remir o tempo, porquanto os dias são maus. E hoje a gente tem um exemplo muito grande de como os dias são maus. Remir o tempo pode nos dar eu não diria falsa ideia, mas uma ideia equivocada de aproveitar o tempo. Porque aproveitar o tempo é diferente de tornar livre. Aproveitar o tempo e tornar livre são coisas distintas, e eu vou exemplificar como seria. Aproveitar o tempo pode nos dar uma ideia de que sobrou tempo, eu vou usar para. Entendeu? Se sobrou tempo, eu vou usar para. Eu saí, uma vez tive a oportunidade de sair com minha esposa, nós fomos ao Prado, e o hotel, ele sempre fecha a diária meio-dia. Aí eu falei para ela, olha, a gente aproveita que estaremos no Prado, terminou meio-dia a diária, a gente fica até o final do horário no hotel e aproveita que estamos no Prado e almoçamos por lá mesmo. Quer dizer, é o aproveitar depois de tudo ter passado. O remir o tempo é tornar tempo livre. Entendeu? Tornar o tempo livre
reservar tempo para. Não é aproveitar, é reservar um tempo para. E o apóstolo Paulo, ele dá uma lista aqui. E se os irmãos forem pensar, tem mais outras coisas que você podem acrescentar a esta lista e gastar tempo com estas coisas que são essenciais. Ele dá uma série de orientações aqui. Olha como eu posso deixar um tempo livre. Eu tenho 24 horas por dia, então eu vou remir o tempo, é só aproveitar o tempo dentro das obrigações que eu tenho? Não. É fazer o contrário. Apesar das obrigações que eu tenho, eu manter aquele tempo, fazer com que apareça um tempo livre para que eu possa encher-me do Espírito, encher-se do Espírito, versículo 18. Louvar ao Senhor, versículo 19. Ser grato a Deus, versículo 20. Estar pronto a servir, a ser útil no temor do Senhor, versículo 21. As esposas, sujeitar-se ao marido no Senhor, versículo 22. Aos esposos, amar a sua esposa, versículo 25. Aos filhos, sendo obedientes e honrando aos pais no Senhor, capítulo 6, versículos 1 e 2. Aos pais, não provocar a ira dos seus filhos, 6, versículo 4. Ao empregado, trabalhar com sinceridade, capítulo 6, versículo 5. Aos patrões, tratar os empregados com justiça, capítulo 6, versículo 9. E o mais importante, fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Aí eu estarei remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Se os irmãos forem observar, encher-se do Espírito Santo, louvar o Senhor, ser grato a Deus, estar pronto a servir, as mulheres se sujeitarem aos maridos, os esposos amarem suas esposas, os filhos serem obedientes e honrarem seus pais, os pais não provocar a ira dos seus filhos, o trabalhador trabalhar com sinceridade, aos patrões tratar os empregados com justiça e fortalecer-se no Senhor e na força do seu poder. Isso aqui dá uma série de subtítulos para a gente trabalhar. Eu estou somente pontuando uma sugestão de lista que a gente pode começar a exercitar. O pastor disse, citando um filósofo, dizendo que a palavra prioridades não deveria existir. É o Mário Sérgio Cortella. Ele diz que as prioridades a palavra prioridades não deveria existir, porque se é prioridade, prioridade. É o primeiro, o resto não é mais prioridade. Mas aqui eu mostro aos irmãos e sugiro aos irmãos uma lista que nós podemos arranjar tempo para praticá-la. Amém? Essa é a reflexão que eu queria trazer hoje. Agora a gente pensa assim, realmente eu estou em função do tempo, o tempo está escasso, está limitado, eu não sei o dia de amanhã, o que é que eu posso fazer? Eu posso dar mais uma sugestão e depois eu posso até compartilhar com os irmãos o que eu, nessa semana, pensando nesse assunto, achei no meu celular, que foi falado aqui em algum momento. Eu realmente não anotei quem foi que falou ou de onde foi tirado. O irmão, porventura, que sabe de onde foi tirado isso e possa me informar depois para que eu possa dar os créditos devidos, eu gostaria que os irmãos aí nas suas casas abrissem, por favor, o livro dos Salmos, número 121. O livro dos Salmos, número 121, porque eu vou citar o versículo e dizer o que é que significa.
cada trecho deste salmo, tá certo? Os irmãos me acompanhem, por favor. Diz assim: elevo os olhos para os montes. Isso é incerteza. Incerteza. De onde me virá o socorro? Isso é esperança. O meu socorro vem do Senhor. Isso é fé, que fez o céu e a terra. Isso é poder. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Isso é amor. Não dormitará aquele que te guarda. Isso é segurança. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Isso é confiança. O Senhor é quem te guarda. Isso é fidelidade. O Senhor é a tua sombra à tua direita. Isso é companhia. De dia não te molestará o sol. Isso é cuidado. Nem de noite a lua. Isso é zelo. O Senhor te guardará de todo mal. Isso é proteção. Guardará a tua alma. Isso é salvação. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada. Isso é presença divina, desde agora e para sempre. Isso é eternidade. O Senhor é o Senhor do tempo. Ele pode te ajudar, pode me ajudar, pode te ajudar, através da ação do Espírito Santo nas nossas vidas, a remir o nosso tempo, com essa lista que nós passamos aqui hoje, e outras que os irmãos queiram colocar, para que possamos remir o nosso tempo, porquanto os dias são maus. Amém? Espero que a palavra dita hoje à noite possa ter trazido algum momento de reflexão em algum ponto, e que sirva para ajudar-nos a, agora sim, aproveitarmos, melhor o tempo que o Senhor Deus nos tem dado. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Venho a ti, Jesus, quero renovar meu ser. Sei que a graça vem só de ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai se transformar com o poder do amor. Meu Jesus,
estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor. Meu Jesus, teu amor me envolve. Quero estar firme em tuas mãos. Eu vou voar bem alto como a águia, planando na amplidão do Espírito de Deus, o poder do amor, planando na amplidão do Espírito de Deus, com o poder do amor. Amém. Um aviso importante, hoje é quarta-feira, ainda domingo permanece o decreto, então prestem bastante atenção nos horários, né? Domingo pela manhã, culto presencial, 9 horas da manhã. E à tarde, culto presencial às 16 horas, mais conhecido como 4 horas da tarde, tá certo? Então, 4 horas da tarde do domingo, o culto também será, né, presencial. E nós contamos com a presença dos irmãos aqui para que nós possamos juntos, com as limitações que nós temos, é verdade, mas que possamos estar juntos aqui, louvando e engrandecendo e sendo edificados pela palavra de Deus. Amém? Nós vamos cantar o último cântico. Depois que nós encerrarmos, o irmão aí onde está pode fazer uma oração silenciosa, continuando a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele fará e por tudo que Ele já fez. E que a sua vontade seja entendida e ela venha confortar e dar segurança aos nossos corações. Amém? És o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno. és o meu abrigo, Mulheres, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno. és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Mulheres, És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha
vida.